Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Fundo de Garantia paga a partir de hoje 15 bilhões de reais a mais de 130 milhões de cotistas do FGTS. Ministro de Portos e Aeroportos anuncia que as companhias aéreas já podem retomar a venda de passagens com destino ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre já a partir de hoje. Médico de 25 anos é indiciado por assédio e tentativa de estupro em Maracaju. Senadores apoiam medida provisória que isenta premiações de atletas medalhistas nas Olimpíadas. E o friozão chega e as temperaturas despencam com tudo em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. Após o primeiro dia de mudança climática em Mato Grosso do Sul, o frio intenso previsto pela meteorologia desembarca finalmente nesta sexta-feira, dia 9, com a possibilidade de ter recorde de temperaturas baixas em algumas regiões. Essa, inclusive, é considerada a massa de ar frio mais intensa do ano. Segundo apresentado pelo Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão indica tempo instável, podendo ocorrer chuvas a qualquer momento do dia. Estão previstas mínimas de 5 e máximas de 11 graus para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Atualmente podem ocorrer valores abaixo de 5 graus, principalmente no sul do estado. Na região pantaneira esperam-se mínimas de 8 e máximas de 14 graus. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 10 e máximas de 19 graus. E em Campo Grande são esperadas mínimas de 9 e máximas de 16 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 219,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 205,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grão saca 60 quilos cotado a R$ 126,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai pagar este ano o maior valor a título de distribuição de lucros aos trabalhadores desde 2016. O crédito total é de 15 bilhões de reais e será pago a mais de 130 milhões de cotistas do FGTS já a partir de hoje até o final do mês. O crédito pago é proporcional ao saldo existente em cada conta do FGTS no último dia do ano passado. Para saber o saldo da conta ou saber mais informações, é possível acessar o aplicativo do FGTS ou o site caixa.gov.br para quem tem conta no banco. JD1 no ar. JD1 no ar. O Congresso vai analisar uma medida provisória que isenta do imposto de renda premiações recebidas por atletas campeões olímpicos. Senadores consideram a medida justa. A senadora Leila Barros, 2 vezes medalhista em Olimpíadas, vê o benefício como um reconhecimento aos esportistas que elevam o nome do Brasil no cenário internacional. A reportagem é de Érica Christian. O presidente Lula assinou uma medida provisória livrando as premiações dos atletas olímpicos e paralímpicos do imposto de renda. A isenção será retroativa ao dia 24 de julho para beneficiar quem já conquistou medalhas, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade. Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 e de Sydney nos anos 2000, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, lembrou que o Congresso Nacional aprovou isenções para diversos setores da economia e que o impacto dessa MP não é financeiro. Então, eu acho que é simplesmente um reconhecimento. Não vai mudar a vida daqueles atletas, não é uma premiação altíssima. Perto do exemplo, perto do que eles representam de fato para o Brasil, o impacto é mínimo. O que vale ali é o exemplo e esse reconhecimento da população brasileira. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, fez o meia-culpa, afirmando que os parlamentares não se atentaram a essa regra da Receita Federal em vigor desde 1970. Eu acho que é algo mais do que justo, sobretudo para desmentir esses fake news que circulam por aí. Aliás, o próprio Congresso Nacional me permite, eu acho que foi pego de calça curta por não ter antes, inclusive, das Olimpíadas, apreciado esse tema. A MP não isenta do imposto de renda os prêmios oferecidos por confederações e federações, patrocinadores ou pelos clubes dos atletas.
De acordo com a Receita Federal, a premiação em medalhas está isenta de tributação ao voltar para o país. Porém, o valor dado pelo Comitê Olímpico do Brasil aos atletas deve ser declarado e tributado no imposto de renda. O senador Nelsinho Trade, aqui de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei que isenta o imposto sobre o prêmio. Na proposta, Nelsinho reforça a necessidade de valorizar o esforço dos atletas e que o valor recebido serve de motivação para o esporte. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 9888 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um adolescente de 13 anos ficou ferido após ser eletrocutado enquanto soltava pipa em uma rua do conjunto Ilhabela, em Maracaju. Conforme as informações divulgadas pelo site Maracaju Speed, a descarga elétrica aconteceu porque a linha da pipa encostou em um fio de alta tensão. Após sofrer a descarga elétrica, o menino foi arremessado no chão, mas conseguiu se levantar e aguardar a chegada do corpo de bombeiros. Quando os médicos chegaram, encontraram o menor consciente e reclamando de dores nos braços, pernas, abdômen e tórax. O adolescente tinha ferimentos com queimaduras de 2º grau nos pés, sendo apontado como local de saída da descarga elétrica. Ele foi socorrido em estado grave para uma unidade de saúde em Três Lagoas, mas precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra internado. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta semana que as companhias aéreas podem retomar a venda de passagens com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir desta sexta-feira. O terminal estava com as atividades suspensas após as fortes chuvas que atingiram várias cidades gaúchas em abril. Segundo previsões, os voos devem ser retomados em 21 de outubro, com a abertura parcial do aeroporto. Segundo o ministro, inicialmente serão 128 voos diários. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ficará responsável por definir os números de voos que cada empresa aérea poderá disponibilizar. A previsão do governo é que o aeroporto de Porto Alegre volte a funcionar com 100% da capacidade ainda em dezembro deste ano. Um médico de 25 anos que não teve o nome divulgado foi indiciado por assediar e tentar estuprar colegas de trabalho na cidade de Maracaju. Ao todo, 5 vítimas foram identificadas pelas autoridades. Conforme as informações do boletim de ocorrência, a primeira jovem denunciou o caso no final do ano de 2023 para a Polícia Civil. Na ocasião, a enfermeira detalhou que o homem teria tentado agarrá-la usando violência. A denúncia motivou outras mulheres a procurarem as autoridades relatando ocasiões de importunação sexual. Diante dos fatos, o médico foi indiciado por estupro e outros 4 crimes de importunação sexual. Ele foi afastado cautelarmente do hospital em que trabalhava e será impedido de exercer suas atividades no município de Maracaju. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. Você conhece o FamaSul Vantagens? É o clube de benefícios para produtores rurais e estabelecimentos de todo o estado, com acesso de produtos e serviços em condições diferenciadas. Em 2 anos, já são 220 empresas contempladas e mais de 13 mil associados, que realizaram mais de 4 mil transações. Ficou interessado? Acesse famasulvantagens.com.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.
Em audiência pública, debatedores se manifestaram contra o projeto que cria o Conselho Tutelar de Pessoas Idosas. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. Participantes de audiência pública são contrários à criação do Conselho Tutelar da Pessoa Idosa, previsto em um projeto em análise na Câmara desde o ano passado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu audiência pública sobre esse tema. A proposta surgiu no contexto do envelhecimento crescente da população idosa e já conta com 32 milhões de brasileiros. 16% do total. Projeção do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que até o ano de 2042 haverá 57 milhões de pessoas com 65 anos ou mais no país. Segundo a chefe de projeto do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social, Daniela Jenkins, a percepção sobre a fragilidade do idoso é errada nos dias de hoje. Como cada pessoa envelhece de uma forma, nem todas as ações pensadas para diferentes momentos da vida se aplicam a cada um. E criar um conselho tutelar seria reafirmar o estereótipo negativo de idosos como incapazes de gerir suas próprias vidas. E um outro ponto que para a gente pode reverberar negativamente, inclusive, é que nos casos de conselho tutelar de criança e adolescente, a gente vê muito, essa criança e adolescente sendo retirados da família, do seio familiar, indo para instituições para poder ter esse rearranjo familiar para retornar para casa ou posteriormente ser adotados, No caso da pessoa idosa, se essa pessoa for retirada, ela vai ser institucionalizada. E na instituição ela vai ficar lá e não vai ter outra saída a não ser ficar numa instituição. Na visão dela, o idoso não precisa de tutela, precisa de cuidado. E a medida se choca com os princípios do respeito à autonomia, que é a política da pessoa idosa no país. Ela defendeu a aprovação de uma proposta que inclui na Constituição a obrigação de recursos mínimos da União para financiar os serviços e a gestão da assistência social. Desde 2022, o texto está em condições de ser votado em plenário. Ela lembrou que o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, conta com uma rede de serviços que atendem também idosos, como os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para a pessoa idosa, que atende o idoso que não tem acesso a serviços socioassistenciais. A mesma opinião tem a diretora do Departamento de Cuidados da Primeira Infância e da Pessoa Idosa, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Família, Maria Carolina Pereira. O SUAS ele é um sistema robusto de proteção social que está presente praticamente em 100% dos municípios brasileiros hoje, com potencial para atuar ainda mais na proteção social e na defesa e garantia dos direitos. Eu acho que a colega da SMS, a Daniela Jenkins, traz uma lembrança importante de várias ofertas que já estão previstas nesse sistema, que hoje talvez não tenham uma cobertura adequada em função de uma falta de financiamento público, e eu acho que isso é importante deste Congresso, inclusive, se debruçar e pensar como que a gente pode se organizar para melhorar a qualidade do SUS. O presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Rafael Castelo Branco, ressaltou que a intervenção na autonomia das pessoas idosas é apenas a última opção. O que a pessoa idosa necessita é de fato de promoção, dos seus direitos, do respeito às suas liberdades e principalmente o fortalecimento da sua autonomia, principalmente no cenário posterior ao advento da Lei Brasileira de Inclusão, quando trouxe no Estatuto da Pessoa com Deficiência a medida de curatela como uma medida drástica, a medida última. Somente aqueles que não têm condição de exercer as suas capacidades civis, com todas as plenitudes. O secretário-geral da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Luiz Lenhani, defendeu a votação de outro projeto da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que cria o Conselho de Proteção à Pessoa Idosa, inspirado nos Conselhos Tutelares Municipais da Infância e da Juventude. Pelo texto, todos os municípios do Brasil teriam ao menos um Conselho da Pessoa Idosa, como órgão da administração pública local. Ele diz que 70% dos associados ao COBAP recebem pouco mais de um salário mínimo do INSS. O debate atende a pedido do deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, relator do projeto que cria os conselhos tutelares. Eu estarei fazendo o relatório e voto neste projeto de lei. Por certo, todas as manifestações contribuindo por demais para que a gente possa definir o nosso voto relatório.
mas ao mesmo tempo também essas manifestações ficam veiculadas pela comissão, e de certa maneira também contribui para que, por vezes, propostas que possam parecer interessantes, bem intencionadas, elas possam vir numa via contrária a toda uma construção que dialoga com a questão do protagonismo, da autonomia, da independência, né? E assim por diante, como foi bem mencionado aqui. A audiência pública, segundo o relator do projeto, é uma oportunidade para reunir informações que contribuirão para aperfeiçoar a proposta em análise. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter esportivo Dinil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Estamos chegando com notícias esportivas desta sexta-feira. Copa do Brasil, noite de ontem. O São Paulo empatou com o Goiás e confirmou a vaga nas quartas da Copa do Brasil 2024. Com a classificação do São Paulo, os 8 integrantes das quartas de final estão definidos. Além do tricolor, avançaram Corinthians, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia e Juventude. Os duelos desta fase serão conhecidos por meio de sorteio a ser realizado pela CBF ainda sem data. Os jogos das quartas serão nas semanas de 28 de agosto e 11 de setembro. Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje a 20ª rodada, com o Avaí enfrentando o Operário do Paraná, o Paysandu enfrentando o Santos, o Mirassol enfrenta o Brusque e o América Mineiro vai enfrentar o Botafogo de São Paulo. Campeonato Brasileiro da Série A, 22ª rodada começa amanhã. O Fortaleza enfrenta o Criciúma, o Cuiabá recebe o Grêmio, o Cruzeiro faz o clássico com o Atlético Mineiro, o Vasco faz o clássico com o Fluminense e o Corinthians enfrenta o Bragantino. No domingo, o Juventude recebe o Botafogo, o Bahia recebe o Vitória, clássico Bavi, o Flamengo recebe o Palmeiras no terceiro jogo seguido das duas equipes, no Maracanã. O São Paulo recebe o Atlético Goianiense e o Internacional recebe o Atlético Paranaense. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A leitura do relatório preliminar da LDO de 2025 foi adiada na Comissão Mista de Orçamento. Quem explica as razões do adiamento é a repórter Silvia Miato. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, decidiu adiar a leitura do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, até que seja esclarecida como fica a execução das emendas orçamentárias individuais do tipo transferência especial. Essas emendas parlamentares, que somam cerca de 8 bilhões de reais em 2024, foram questionadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Segundo Arcoverde, é preciso uma posição sobre o assunto e uma manifestação dos líderes partidários. Então não adianta a gente fazer uma leitura prévia, da LDO, porque a gente abriria prazo para emendas. Então, como tem essa instabilidade jurídica que, em relação a essas emendas especiais, eu achei por bem adiar a leitura do relatório. A LDO determina as regras de elaboração e execução do orçamento do ano seguinte. Gonet entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo que as emendas de transferência especial, chamadas de emendas PIX, sejam suspensas e consideradas ilegais. Já Flávio Dino determinou antes disso que essas emendas só sejam liberadas se houver transparência sobre a destinação e os objetivos dos recursos. Os dois foram acionados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. As transferências especiais são recursos que vão diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios, mas elas não podem ser usadas para pagamento de pessoal e 70% do dinheiro tem que ser aplicado em investimentos. O presidente da CMO considera que essas emendas especiais são conquistas do Poder Legislativo e contribuem com a desburocratização do processo de transferência de recursos orçamentários da União para os municípios brasileiros, principalmente os destinados aos repasses envolvendo a Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Saúde, Educação e Integração Nacional.
Para Arcoverde, a fiscalização da execução dessas emendas parlamentares existe e cabe aos tribunais de contas estaduais. De Brasília, Silvia Minhato. Um grupo de deputados e senadores quer apoiar esportes eletrônicos no Brasil a partir da atuação de uma frente parlamentar lançada no início do ano. Mais informações na reportagem de João Gabriel Freitas. Dados da pesquisa Game Brasil de 2023 mostram que 60% dos brasileiros jogam ou consomem esportes eletrônicos, conhecidos como e-sports. Segundo o estudo, o crescimento da categoria se deve à popularização dos jogos eletrônicos, já que 3 a cada 4 brasileiros jogam os chamados games. Pensando nisso, deputados e senadores criaram uma frente parlamentar para discutir questões sobre o setor. O objetivo do grupo é propor ações para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos e apoiar a comunidade que consome os games. O presidente da frente, deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, enfatiza que o grupo vai lutar por ações de incentivo tributário ao mercado de jogos eletrônicos. Segundo o Coronel Crisóstomo, junto com uma legislação que favoreça o crescimento da indústria de jogos eletrônicos, é necessário investir na formação de profissionais como programadores e desenvolvedores. Pensar numa indústria que seja favorável aos jogadores brasileiros e formando a mão de obra para trazer aqui os joguinhos, né? Vamos formar mão de obra para criar jogos aqui no Brasil, que isso é um mundo aberto. Para o presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes, Paulo Ribas, a frente parlamentar aproxima o Congresso dos esportes eletrônicos. A expectativa é que a frente parlamentar tenha um entendimento que precisa ser entendido desde a base da formação, da educação. É um movimento de interesse nacional, né? Não só da parte de entretenimento dos próprios esportes, mas também como na economia, no turismo. Nós temos grandes eventos aqui vindo para o Brasil. Isso pode fomentar o e-sport, né, no Brasil como um todo. Paulo Ribas espera que o apoio dos deputados impulsione a descoberta de novos talentos e a realização de mais competições de esportes eletrônicos em estados com menos investimento nos games. De Brasília, João Gabriel Freitas. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.